Olá, tudo bem? Eu sou o Johnny Robert, sou aluno do curso de marketing e vou dar início a esse projeto integrador. Primeiro quero cumprimentar o professor Rafael Arcanjo, a qual nos deu esse tema, um tema bastante pertinente, bastante atual e até mesmo muito negligenciado. O tema deste trabalho, como já foi exposto no título, é os direitos humanos no contexto empresarial e as suas negligências, os seus abusos, né? Nesse sentido, até aproveitando que ao ler sobre o senhor, professor, que o senhor é dedicado aos estudos de Baruch Spinoza, o filósofo judeu, preparei aqui alguns para a gente introduzir neste assunto, né? Uma base de Spinoza para a filosofia, a qual também compartilho desse interesse por esse grande filósofo. Um compreendido filósofo, né? Mas um grande filósofo. No Tratado Teológico e Político, né, Spinoza coloca uma célebre frase que diz: cada homem é por natureza senhor de si mesmo e ninguém tem o direito natural de mandar em um outro, a não ser aquele que consegue isso pela força ou pelo consentimento. Pode parecer ambígua, né, como um poder pela imposição, mas antes disso ele diz que nenhum homem pode mandar no outro. O homem no sentido da nossa espécie mesmo, a espécie humana, né, nesse sentido, da liberdade natural que o ser humano tem, ele é senhor de si mesmo, e também igual à igualdade essencial que habita entre todos os seres humanos, né? Trazendo esse contexto, Spinoza, como o senhor deve saber muito bem, é bem antes de qualquer tratado de direitos humanos, de qualquer tratado, seja ele francês, né, da Carta aos Direitos Humanos ao Homem, ao Cidadão, ou até mesmo os direitos ingleses, e posteriormente outros direitos, né, até a nossa Constituição, em seu artigo 1º, o artigo 5º, que trata sobre, basicamente, os direitos humanos também, os direitos sociais, os direitos do trabalho. Os direitos humanos é muito complexo, abrange muita coisa, como eu disse, né, tanto o âmbito jurídico, tanto o âmbito filosófico, como Spinoza, né, e é muito relevante trazer essa questão dos direitos humanos ao âmbito empresarial. Ou, citando novamente, junto com a Constituição, creio que, se não foi direta, foi indiretamente, que quando a nossa Constituição garante a liberdade de pensamento, né? Spinoza escreve também, no mesmo tratado teológico político, ele escreve a seguinte frase: em um Estado livre, é lícito a cada um pensar o que quiser e dizer o que pensa. A Constituição também garante esse direito de livre pensamento e vemos que no âmbito empresarial esse direito é cerceado. É claro que o objetivo de uma organização, o objetivo principal é produzir, é gerar valor, é vender, seja um produto, uma ideia ou um serviço. O âmbito empresarial gira em torno disso e isso não cerceia, isso não cessa o lado humano por trás daqueles que movem a organização, né? E cada um traz consigo o seu pensamento, traz a sua ideia, traz a sua opinião, seja religiosa, seja política, seja em qualquer aspecto da vida social, individual daquele trabalhador. E às vezes por uma divergência de ideias que este trabalhador tem, ele é cerceado, ele é punido, pode ser, em casos mais graves, né, acusado, demitido, processado por expressar uma ideia. É claro que tudo tem limite, como eu disse antes, o princípio de uma organização empresarial é promover um serviço, promover resultado, entregar um produto, seja qual for, mas não dá para matar, não dá para esconder o ser humano pensante, aquele ser vivo que está por trás da organização. Logo, penso que cercear esse pensamento é também cercear a humanidade daquele que pensou, né? Saindo agora do contexto filosófico, vamos diretamente para o tema em questão, né? Os direitos humanos e a sua negligência no âmbito
empresarial. As violações desses direitos, né, dentro das empresas não são meramente filosóficas ou de cerceamento de ideias ou de pensamento. Infelizmente, o homem, na sua natureza animal, querendo sempre o domínio a qualquer custo, extrapola qualquer tipo de limites humanos, né, e entra nesse quesito mais animal, em sentido de abusos, sejam intelectuais, sejam emocionais e até mesmo físicos, né, como assédios, também como o incentivo à hiperprodução desenfreada, desmedida, desbalanceada, que acaba gerando no trabalhador tantos problemas, sejam psicossomáticos ou até mesmo físicos, né? Temos aí a era do burnout, que são metas inatingíveis, inalcançáveis lançadas sobre os trabalhadores e acabam gerando problemas físicos a estes trabalhadores, né? Ou seja, ele não tem o direito de descansar. O ser humano perdeu esse direito, né? Trazendo em outros termos, e isso também infringe os direitos humanos. Voltando ao início, para a gente começar mesmo o desenvolvimento deste trabalho, o que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos são um conjunto de normas, de princípios, vem da palavra direito, como o senhor explicou muito bem naquela aula síncrona que a gente teve, né? E a palavra direito vem de ser reto, direito, de estar corrigido de imperfeições, né? A dignidade inerente a todos os seres humanos e garantindo, como diz a Constituição, a igualdade, a liberdade, o respeito, todos têm direito à vida, todos têm direito à igualdade, assim diz o artigo 5º da Constituição, né? Independente da origem, independente do gênero, independente das condições e posições sociais, atrás de qualquer indivíduo está ali um ser humano. Então, por isso os direitos humanos, esse direito abrange todos os humanos, seja de qualquer tipo de espécie diferente ou não, ainda assim é um ser humano, então merece esse direito. Podemos ressaltar, creio que o tempo seja corrido, mas o direito que mais trouxe impacto na nossa sociedade foi a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, a qual o mundo sofreu uma grande calamidade, e assim como nunca, como uma resposta a isso, essa falta de humanidade, veio, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz em aspecto principal a dignidade da pessoa humana, traz também a não discriminação, traz a igualdade de todos os seres humanos, traz também a liberdade que foi tão cerceada, né, pela Alemanha nazista, que tiraram a liberdade, colocaram em campos de concentrações, forçaram ao trabalho escravo e análogo à escravidão a tantos judeus e outros grupos e outras minorias também. Aí vemos a história repetindo, né? Os mais fracos sendo oprimidos, seus direitos sendo extinguidos em prol do lucro, em prol da produção, em prol do enriquecimento de elites. Temos esse direito cerceado, temos esse direito diminuído. E outra coisa muito interessante que a gente pode linkar diretamente aos direitos humanos no âmbito empresarial é o direito à vida, à segurança e ao trabalho digno. Esse tópico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a segurança, a vida e ao trabalho digno, por assim dizer. Vemos em todas as esferas do mercado desvalorizações dos profissionais. Em que sentido são essas desvalorizações? Esforçam tanto, sacrificam tanto o seu tempo, o seu corpo com atividades, com labores pesados, né? E não têm um trabalho digno, são desvalorizados, são os profissionais que menos recebem, são os profissionais que são mal pagos e eles são os que mais são sacrificados por esse sistema. Logo, também temos, corroborando com isso, a nossa Constituição Federal de 1988, que traz também esse direito da dignidade da pessoa humana, direito social do trabalho
e infelizmente vemos tantos casos de trabalho análogo à escravidão, ou mesmo pessoas que trabalham à margem da CLT, que trabalham à margem das leis trabalhistas, sendo exploradas, né? E essas pessoas não têm voz para proclamar, requerir, né, os seus direitos humanos. E falamos sobre esses exemplos práticos da violação institucional dos direitos humanos, como o trabalho análogo à escravidão. Mas vamos para outro tema também, que talvez não chegue a esse extremo da escravidão, mas a desigualdade de gênero, de raça, de orientação sexual ou deficiência física. Isso é muito mais comum. E isso a gente vê, todos nós temos histórias e mais histórias sobre esse desrespeito à dignidade humana. E temos também o assédio moral e o assédio sexual tão constante. Vez ou outra vemos nos noticiários, né, esse abuso da pessoa humana no âmbito empresarial, no âmbito trabalhista. E também podemos entrar em outro aspecto como dano ambiental. É claro que não é diretamente aos direitos humanos, mas isso acaba. É claro que tem direitos humanos de várias gerações, não vou entrar nisso porque vai estender muito e fugir do tema, mas quando a empresa ou a organização explora somente o lucro a qualquer custo, acaba denegrindo não só os funcionários, a mão de obra, mas também o meio ambiente. Isso acaba retornando para a sociedade, trazendo malefícios à vida do cidadão. E onde cabe o Estado nisso, né? Qual que é a função do Estado? A função do Estado é respeitar o ser humano acima de todas as coisas. Além do respeito, é proteger os mais vulneráveis, ver uma fiscalização efetiva e punir esses agressores do direito humano, o direito à dignidade da pessoa humana, e remediar de forma que garanta, né, a reparação das vítimas. Não adianta punir o agressor, punir a organização que explora a sua massa de trabalho e não reparar aquele dano causado na vida daquela pessoa. Seria uma injustiça muito grande, né? Agora, no papel da liderança, das lideranças comerciais, empresariais, políticas, nesta problemática, nesse sentido, né? Primeiro, a gente tem que parar com esse estigma de que a liderança tem que ser autoritária, de reger os seus subordinados através do medo. Isso acaba sendo um abuso, né, ao direito humano de igualdade. Você usar a autoridade como um meio de repreensão, de controle, isso é um pilar para o abuso do direito humano. A negligência dessas lideranças também, talvez ele tenha até boas intenções, mas os liderados, os gestores que estão abaixo, ele deixa passar onde uma pessoa investida de autoridade infringe o direito de um mais fraco, de uma pessoa de uma posição inferior numa organização, e a liderança deixa passar por isso mesmo, né? E a única solução para isso é ser um líder ético, é ser um líder humanizado, ter uma cultura organizacional, que a empresa tenha essa cultura de humanidade, de fraternidade. Isso desenvolveria não apenas a felicidade dos trabalhadores, mas também como a produção, creio que até aumentaria nesse sentido, né? E é um desafio coletivo, reconhecer o valor humano no ambiente profissional, no ambiente empresarial. Mas esse desafio vale a pena ser lutado. Trouxe aqui também para dar um enriquecimento nessas palavras, de que esses desafios, se superados, podem ser benéficos à empresa. Creio que eu vou colocar em algum lugar aqui na tela, né? Mas está aí um dos benefícios que uma empresa tem de seguir à risca os direitos humanos. A empresa que segue
dos direitos humanos tende a ser mais atrativa como empregadora, ou seja, os funcionários vão atrás, os funcionários têm prazer de servir aquela empresa, de contribuir para aquela organização. Conta com os funcionários mais motivados, o que pode levar ao aumento da produtividade. Mantém a força de trabalho diversificada, tornando-se mais competitiva. Observa-se maior conhecimento e capacidade de adaptar produtos às necessidades e às preferências do consumidor. Outro tópico, a empresa pode tornar-se mais atraente para fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio. O outro tópico também muito importante, tempo, recursos financeiros e humanos antes focados na resolução de problemas podem ser dedicados à inovação, ao empreendedorismo e a outras frentes que a empresa queira desenvolver. Também, benefícios diretos das empresas, também temos a menos restrições de acesso a financiamento, ou seja, as empresas conseguem ter um capital maior seguindo os direitos humanos, e a empresa também pode ter maiores contratos com o governo. Dito isso, e para finalizar essa questão, todos esses benefícios que pode ter uma empresa em seguir à risca os direitos humanos, que não seja somente de forma robótica, engessada, querendo algo em troca, trazer os direitos humanos para dentro da organização, somente visando esses privilégios governamentais ou desses empréstimos e financiamentos e capitais de giro para a empresa. Não, é muito mais além do que isso. É saber que uma organização é formada por seres humanos, formada por pessoas da mesma espécie, independente de gênero, independente de raça, independente de credo. São todos humanos, são todos formados da mesma matéria e todos estão unidos em prol de a realização de seus trabalhos e a dignificação da sociedade, de si mesmo, e trazer o sustento para casa. E se puder contribuir com alguma coisa esse trabalho, que seja isso, que as empresas e as organizações sejam mais humanizadas. Assim teremos uma sociedade melhor. Assim, fim do meu trabalho, termino este vídeo. Espero ter contribuído a quem assistiu a este vídeo e também espero que seja do seu agrado, professor Rafael Arcanjo. É uma honra essa oportunidade de gravar esse vídeo e realizar esse projeto integrador. Até mais. Tchau, tchau.